E aí no terceiro teste eu fui fazer pras 2 personagens. E aí tinha a galera toda, diretores, preparador de elenco, produtor, não sei o que, tava uma galera no estúdio. E eu entro no estúdio, a primeira coisa que o diretor geral me fala é: puxa, Ju, gostei muito de você, cara, quero muito trabalhar com você, mas você é muito parecida com uma das protagonistas, então não sei o que fazer. Daí tu tá, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho o cirurgião plástico marcado agora às 5 horas. Mas eu olhei pra ele, eu falei na hora, eu falei: Maquiagem. raspa a minha cabeça, faz o que você quiser comigo. É mesmo? Falei na hora, falei: raspa a minha cabeça, faz o que você quiser comigo, eu quero fazer esse personagem, eu quero fazer esse trabalho. Aí ele deu risada e falou: tá, vamos fazer a cena. E aí fiz uma cena, e aí ele pediu ainda... Esse teste foi assim, pressão total. É isso aí, pessoal. Está começando o primeiro episódio do Jogando... Para a plateia, do ano 2023. Exatamente, Ferrari. Estamos de volta, não necessariamente das férias, mas do recesso, desse período de respiro, assim, né? Tem bagunça também, né? Tem de bagunça. Tem eleição, rolo, diabo, claro. Exatamente. E a gente estava trabalhando, porque semana passada a gente foi lá no evento, viu o circo, se aproximou um pouquinho de arte, que a gente gosta tanto, né? Teve mais esse contato. E vamos começar muito bem esse primeiro episódio do ano aqui, certo? É isso aí. Quem é a convidada especial de hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui a atriz e bailarina Juliana Lourenção. Ela foi premiada como melhor atriz no Festival de Tóquio e estreou recentemente na HBO Max na série Vale dos Esquecidos, Ferrari, uma série brasileira de terror. Temos que ver agora, cara. Vamos conhecer essa história. Ju, seja muito bem-vinda aqui no Jogando pra Plateia. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, começando muito bem. Que legal, que legal. A gente tem sempre a nossa primeira pergunta, né, Ferrari? Do aquecimento. Da onde você é? Você nasceu aonde? Onde você vive? Eu sou manezinha da ilha, sou daqui de Floripa, mas me mudei para São Paulo faz mais de 10 anos. Legal. E você mudou pra lá porque imagino que a tua carreira pede isso, né? Exato. Eu comecei aqui em Floripa, fiz cinema na UFSC, mas na faculdade eu vi que eu simplesmente precisava ser atriz. Eu realmente, qualquer filme que eu fazia, eu dava o ação e o corta e eu era atriz do meu próprio filme, então tava ficando meio patético. Tá? Aí um dia eu acordei e falei: não, gente, eu preciso assumir, eu sou atriz. Aí trabalhei dando aula de dança durante 1 ano, juntei um pé de meia e fui para São Paulo para estudar e trabalhar. Queria fazer uma pergunta a respeito de como é que é a cabeça de um adolescente, imagino ser adolescente na época, né? De assim, eu vou chegar e vou estudar cinema. O que tinha na cabeça? Assim, o que você viu, tipo... Você fazia apresentações de teatro em casa? O que era isso? Isso é bom. Eu sempre fui ligada a muitas artes, porque eu danço desde 7 anos de idade, danço balé. Mas eu não sabia, eu realmente não fazia ideia do que eu gostaria de fazer na faculdade. Eu mudei de ideia muitas vezes, sempre para a área de humanas, porque nas exatas eu não tenho nenhum talento. Sim. Então eu queria ser jornalista primeiro, que eu acho uma das profissões mais lindas. Mudei para direito, que foi a alegria da minha família. E aí, para decepcionar todo mundo, eu decidi de última hora fazer cinema. O curso tinha aberto recentemente na UFSC. E eu fui e... Na aposta? Assim, não tinha noção do que seria? Eu não tinha noção, eu era muito jovem e já fazia aula de teatro, sempre dancei, então, só que eu não conseguia ainda entender que o meu caminho era atuação. Foi muito bom fazer cinema, porque lá dentro eu atuava nos curtas de todo mundo. A gente teve uma disciplina de direção de atores que era feita com... O professor dava jogos de atuação, então os diretores, né, os alunos diretores, montadores, todo mundo, independente da área que você escolhesse para fazer cinema, teria que passar pelos exercícios de ator. Claro. Todo mundo odiava. Sério? Eu tava em êxtase. Eu era a única que adorava aquela aula, era a que eu mais amava. O que é estudar cinema? Vamos dizer assim, imagino que tem a teoria, tem uma prática, tem um negócio de como é que é você chegar e botar teu corpo na experiência de atuação. O que é o equilíbrio disso tudo? É o equilíbrio disso tudo. Na época, né, a gente faz muitos anos, mas na época eu lembro que o curso da UFSC era muito bom na teoria. Era um curso teórico muito profundo, muito legal. E na prática estava um pouquinho aquém, porque a gente precisava dividir o laboratório de foto com jornalismo, não tinha tanto equipamento, era um curso muito novo nesse sentido. Mas é isso, a gente estuda linguagem cinematográfica, roteiro, produção cinematográfica, como tirar um filme do papel, botar no mundo, né? Então, isso era
era um Sim. grande tesão, assim. Claro. Realmente. Naquela época ainda era filme ou já tinha tecnologia digital? Não, era digital. Eu lembro que eu tinha uma mini DV. Sim, Ah, sim. Tinha aquela Sony Handicam, assim, Exato. com um CDzinho. Eu fazia meus filminhos em mini DV, assim, Uhum. segurando a câmerazinha na mão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. É isso, né? Mas é louco, né, Juliana? Porque, na realidade, essa história do cinema é algo que no Brasil é um ambiente que é bem mais difícil para as pessoas construírem uma carreira, né? Eu acho que já foi mais, hoje tem um pouco mais de acesso, porque a tecnologia tá mais acessível, o mundo tá mais aberto, né? Hoje você pode estourar no grande público com um filme pro YouTube, digamos assim, né? Exato, exatamente. Você pode estourar com um filme aqui na rede social, né? É. Estourar Tem muito festival de minuto, por exemplo. Filmes de 1 minuto. Sim. Né? Nem mais curta-metragem. Então a coisa amplificou de uma tal maneira. Por exemplo, e aí eu só acho que eu acabei de fazer uma série agora, as coisas vão ganhando uma narrativa diferente, né? Cada linguagem de cinema, uma série, um longa, um curta, vai ganhando o seu espaço mais definido. Então, antes o longa era o que mais contava a história, e aí depois tinha o melodrama da novela, mas agora a série dá pra espalhar melhor essa história. Então, o longa você pode recortar. O curta-metragem então virou um recorte muito preciso, muito específico, né? Isso mexe na forma de contar uma história. Isso é muito legal. Quando a gente olha o cinema, assim, né, tem aquela visão clássica, né, do diretor, dos atores, dos câmeras, enfim, são os papéis muito bem definidos. Uhum. E eu, né, sou totalmente leigo no assunto, mas consumindo de fora, surgiu a pessoa do filmmaker, assim, né, o cara que produz conteúdo pra internet. Então eu sigo alguns, o Casey Neistat lá nos Estados Unidos, tem o André Pilha aqui no Brasil, que também tá morando lá agora. Tem aquele Peter McKinnon também, que faz umas imagens sensacionais. E esses caras, eles são meio que cineastas de uma pessoa só, assim. Uhum. Como é que é essa visão do ponto de vista de quem é profissional da área? Assim, quem tá na indústria mais tradicional. Isso Bom, primeiro eu acho que é uma forma de sobreviver no mercado. Eu sou casada com um filmmaker. Ele é diretor de fotografia, agora ele tá se estabelecendo como diretor de fotografia, mas ele começou como filmmaker. Ele sabe fazer absolutamente tudo, desde o projeto, a venda do projeto, até a pós-produção. Sim. Então é isso, você precisa saber escrever, produzir, filmar, editar, pós-produzir E entregar pro público. E entregar, e fazer o marketing, fazer a divulgação. E hoje em dia, bom, eu pelo menos como atriz até... Não dá pra você cair num romantismo de eu vou entrar e fazer uma carreira no mercado longa e tal, porque o mercado é muito volátil e tem muita gente e é tudo uma grande loucura. Muito quem tem dinâmico. seguidores, quem não tem, você pode ser descartado a qualquer momento. Então você precisa fazer o seu, né? O seu caminho, O digamos. seu caminho. Eu, como atriz, eu não posso ficar esperando me chamarem pra trabalhar. Meu marido também não pode ficar esperando ser chamado pra filmar, pra rodar algum lugar. Ele precisa fazer os projetos dele, eu também preciso escrever meus projetos. E aí acho que o filmmaker entra nesse lugar, sabe? Sim. Ele se produz, ele se banca, ele faz o seu e não fica esperando. Pois então, a gente tava conversando a respeito da... Como é que funciona o mercado lá em Hollywood? No passado, pelo menos, a gente tinha aquelas referências que a gente tinha a ver pros filmes, internet. A pessoa queria trabalhar com a arte do cinema, tinha que chegar e achar um agente, uma pessoa que representava, que vendia o teu trabalho. Era uma coisa literalmente assim, né? Tipo, se você não tinha um agente, você não tinha negócios. Você tinha que chegar e ter esse agente, e esse agente tinha que apaixonar com o teu projeto para poder vender. Eu imagino que essa coisa tá meio que morrendo. Cada um tá se virando de maneira direta, não sei exatamente como é que a coisa tá caminhando, mas a minha sensação é isso que tá acontecendo, assim, que perdeu totalmente aquela estrutura. Acho que aqui no Brasil nunca nem existiu essa estrutura. Porque lá tem essa coisa do Star System, né? E você pinça uma pessoa e molda ela para o mercado. Tipo, Marilyn Monroe não era nem loura, né? Ela foi feita completamente. E as pessoas vendiam e faziam uma imagem de estrela e tal. Aqui eu não vejo muito e não tô indo contra o agente. Eu acho que o agente tem um papel no Brasil que é negociar o seu cachê, o seu contrato e te defender no mercado. Juridicamente, né? Fazendo esse business. Defender os seus interesses. Defender os seus interesses, porque daí você também não precisa, como ator, às vezes ficar quebrando a cara e ficar se queimando, ficar brigando e ficar causando
passando por uns climões, e, sei lá, deixa pro cara que tem esse sangue no olho, essa coisa business mesmo na veia, ir lá e resolver o seu. Agora, eu não vejo muito esse trabalho de te transformar e te vender e fazer você acontecer. Eu acho que isso no Brasil acontece muito com quem já vem de uma família de atores, né, de quem já tem nome, ou quem tem um super privilégio de acesso mesmo, de contatos e tudo. Você, pelo menos a minha experiência, você trilha o seu caminho, você precisa se vender, você mesmo, você precisa correr atrás, fazer o seu projeto, fazer um networking absurdo para conseguir ir se enfiando no mercado. E o mercado é muito cruel. Sim. Então, ele não é garantido que você vá ficar o tempo inteiro. Você entra e, de repente, você fica sem trabalho e você vai de novo e tal. Então, você precisa trabalhar muito para não se deixar afetar por esses altos e baixos, o que inclui saber cuidar do seu dinheiro quando você recebe, saber, né, lidar. Gestão financeira, gestão emocional. Gestão financeira, gestão emocional e gestão dos seus próprios projetos para não enlouquecer e para conseguir se manter, né? Claro. Nos Estados Unidos, essa visão do Hollywood que a gente tem na nossa cabeça é que aquilo virou uma indústria ferrada, assim, tipo, que é um monte de gente literalmente vivendo daquilo, vendendo pro mundo todo. Aqui a nossa maior referência que a gente tem é a visão da Globo, né, de ter fabricado aquela estrutura de novelas, depois ter Globo Filmes e coisas assim. A gente teve iniciativas de governo, né, Embrafilmes e coisas assim, mas a gente nunca teve esse tamanho da indústria como os Estados Unidos trabalhou isso, né? Isso é isso, né? A gente tem a televisão e a gente precisa de investimento do governo, só que aí tem uns governos que acabam com, né, tentam não, fazem de tudo para destruir tudo que a gente já conquistou no cinema, no mercado cultural. E aí a gente agora tem que recomeçar tudo de novo e juntando os caquinhos e tal. E enquanto isso, não dá para dizer que tá faltando trabalho, porque a indústria do streaming tá crescendo muito. Pois é. Então tem uma indústria acontecendo, mas o nosso cinema autoral tá aquém, porque para esse lugar acontecer, a gente precisa de investimento de governo, a gente precisa de políticas públicas que tragam pessoas que não estão nesse mainstream, que não são cabeças, né, globais, não são pessoas já com nome, já com dinheiro. A gente precisa de investimento público para colocar outros criadores, outros artistas dentro desse mercado, que não são privilegiados. E como é que é o investimento privado nisso? Assim, isso é um caminho que existe, assim, das empresas investirem e pessoas realmente atuarem nisso? Você acha que é um caminho possível enxergarem cada vez mais como negócio, assim, para talvez se tornar mais independente de... Eu acho que não dá para ir só pro lado do privado. Acho que o Brasil não tem... A gente não tem a cabeça ainda de ver o cinema e ver a arte como indústria, né? Sim. Então, acho que para ir para esse lado privado, a gente precisaria construir esse imaginário e essa forma de fazer de indústria mesmo. Acho que a gente... se chegar lá, ok. Mas precisa desse... senão vai ser uma maquiagem e aí vão ficar trabalhando só as pessoas que sempre trabalharam. Entendi. Para mim é isso, assim. Precisa ter girar melhor essa roda. Como é que foi início da tua carreira, no sentido de chegar e, digamos assim, sair do curso de cinema? É isso que eu ia perguntar. É isso mesmo. Nossa, eu já fiz de absolutamente tudo. Tudo eu já fiz. Aqui eu trabalhava como professora de dança e trabalhei como bailarina também. Chegando em São Paulo, eu panfletei. Mas veio do zero, assim? Antes disso, do zero? Não tinha nenhum trabalho, nenhuma história, nada? Como é que é? Agora eu vou vender o trabalho de Eu fiz atuação? Bom, eu sempre fui bailarina aqui, fiz uma peça de teatro, fiz umas 2 peças de teatro aqui, bem novinha, antes de ir. E eu fiz um curta-metragem que eu consegui levar como casezinho pra São Paulo. Entendi. Então eu apresentei, cheguei lá. Foi maravilhoso porque eu cheguei lá e nós apresentamos esse filme num festival de cinema e aquele Pereio, sabe? O Paulo César Pereio, um atorzão de cinema, ele tava também apresentando um curta-metragem, ele já bem velhão, assim. E aí ele veio, segurou na minha mão e falou: parabéns, não desista. Que e legal. Eu bem novinha, eu nem acreditava, eu fiquei meio em choque, assim, tipo, olhando pro nada.
Então, eu tinha esse casezinho pra mostrar, foi um curta-metragem super bacana, mas eu cheguei com isso. E aí eu fui estudar teatro e fui tentando me enfiar. Trabalhei muito com dança, panfletei, fiz muita figuração. Aí comecei a pegar um testezinho aqui, outro ali, aí fui correr atrás do pessoal que fazia faculdade de cinema pra fazer outros curtas-metragens, pra ganhar experiência em cinema. Eu fui fazendo participação e aí fui entrando. Como é que é o papel de figuração, assim, Isso é um negócio que é curioso, né? Porque é um suporte ali pra cena que precisa ter, mas como é que é você fazer figuração? É que tem um elenco de apoio, que aí é mais atuação mesmo, né? Que não tem fala nem nada, mas tá ali, ou tem uma falinha ou outra, dá uma interagida e tal. A figuração é... Ai, é horrível, gente, mas as pessoas de publicidade, principalmente, chamam a figuração de sujeirinha. Tá brincando. Ai, isso aí é um corte, Dudu. Corte. Figuração é chamada de sujeirinha. Sujeirinha na tela. Eu já fui muito chamada de sujeirinha, gente. Mas rola isso assim no set? Não teve nenhum glamour no início da profissão. Sujeirinha, fica mais pra cá. Não, a gente traz uma sujeirinha pra cá. Eles não falam ô sujeirinha, mas eles... traz uma sujeirinha pra cá, tem que dar uma sujeirinha aqui. É pra dar vida à cena, no caso. É pra dar vida, precisa ter um casal de namorados passando atrás, numa cena principal, sei lá, né? Essas pessoas todas que passam atrás são figuração. Eu fiz muito isso, 12 horas em pé, sem comer, recebendo muito pouco. E no Brasil tem uma galera que faz figuração, mas também não tem uma coisa muito estruturada, assim. Por exemplo, isso é uma profissão nos Estados Unidos. Tem os caras que são figurantes profissionais, então, tipo, se dedicam para aquilo e conseguem viver disso. Aqui no Brasil é isso, eu comecei porque eu precisava de dinheiro e tal, não sei o quê, mas não tem muita... É tudo meio na lucragem. Sim, assim. Tô me lembrando dos filmes do Hitchcock, né? Que o Hitchcock ele sempre fazia uma pequena figuração em alguma cena. Maravilhoso. Né? Tipo um easter egg? Tipo um easter egg. Tu viu o filme inteiro, aí tu não sabia assim, pô, não vi ele. Aí tu procurava depois detalhes a respeito, ele apareceu naquela cena, aí tu olhava lá e tava lá e tu não visse. Tipo Stan Lee agora. O Stan Lee também fazia, né? Fazia. Agora não tem mais, mas sempre fez, né? A gente sempre ficava assistindo os filmes. Que louco, né? Então, aqui no Brasil não tem tanto essa carreira, assim, esse espaço bem definido, né? E como é que é a cena, por exemplo, tá falando de São Paulo, digamos, a gente vê o caso de Los Angeles, que tá a região de Hollywood, tem uma região ali que é a região cenográfica, vamos dizer assim, onde tem galpões, espaço para gravação, estúdio, quer dizer, tem uma região onde tudo acontece. São Paulo, imagino que deve ter tudo em tudo quanto é lugar, não sei. Exato, tipo, mais ou menos isso. Tem muito estúdio em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Globo, tem Cidade Cenográfica, tem da Record, tem SBT, tem tudo, e em São Paulo tem muitos estúdios grandes. A série que eu fiz agora, a gente gravou muito em estúdio da O2, né? O2 Filmes, que é uma das maiores produtoras de cinema do Brasil. Então a gente ia no galpão e eles montam tudo. E é absurda a qualidade, assim, parece que você tá dentro de uma casa e tudo. Mas, por exemplo, essa série a gente filmou, foi pra Paranapiacaba. A gente filmou há meses lá, a maior parte da série foi lá, mas também a própria cidade era uma cidade cenográfica, assim, uma cidade turística, própria pra filme de terror, cheia de neblina, casinhas antigas, coisas assim, então... parecia montado, mas aqui deu... Sim. É natural natural da cidade. E a maior parte das cenas são feitas em estúdio ou normalmente como é que tenta fazer o mais próximo possível nos locais para poder dar esse ambiente? Acho que depende muito do que pede o trabalho. Assim, o nosso trabalho, de fato, ele foi baseado naquela cidade, Paranapiacaba, no interior de São Paulo, por causa da neblina. Eles construíram a narrativa a partir do local, né? Então, narrativa de terror, a neblina tem um ponto muito forte para contar a história e tal, então eles fizeram tudo a partir da cidade, então a gente conseguiu filmar muita coisa lá, mas tem coisas que precisava ser em estúdio, o interior das casas, muitas vezes e tal, e aí depende muito, acho que novela tem muita coisa em estúdio porque é muito prático, né? Você, quando vai fazer um filme, vai gravar num apartamento no centro da cidade de São Paulo, precisa, às vezes, pedir autorização para parar todos aqueles caminhões de filmagem, atravanca a rua e tal. Então, uma função. É uma função. E aí, se você
vai filmar pra caramba uma novela que dura meses, é muito mais fácil que você tenha uma cidade cenográfica. Claro, pra poder ter controle, um espaço controlado. E bater o ponto, né? Chega ali das 8 às 8, você tá trabalhando, não precisa, não tem muito, enfim. É porque imagino que lá na série que você fez, até eu quero já entrar nesse assunto, né? Como é que é participar de uma série, né? Vale dos Esquecidos. Imagino que agora tá com neblina, então vamos lá gravar, sei lá. Era uma parada meio assim, né? Tem que ir lá agora porque fechou o tempo com neblina. Na verdade, era mais... foi uma grande loucura, gente. Porque uma das coisas... Uma grande curiosidade é o clima da cidade, né? Que é completamente instável. É na Serra do Mar. E aí, de repente, vem a neblina, de repente some a neblina. Como a gente precisava, de fato, em algumas cenas da neblina, porque fazia parte do clima de suspense, sem dar spoilers, mas é a grande coisa do... Gelo seco não funcionava. Mas aí tinha máquinas e máquinas de fumaça. Tipo, que eles colocavam escondidas no meio da mata. Pra dar aquele apoio. Né? Pra dar aquele apoio. Sumiu a neblina. Aí, às vezes tinha uma neblina espessa, a gente tava tudo pronto, aí estavam montando câmera, não sei o quê, últimos retoques. Na hora da ação, neblina some, pelo amor de Deus, aciona a máquina de fumaça e vai... E quando não podia ter neblina, e a neblina entrava. Aí era mais difícil. Sim. Aí você dava uma esperadinho, às vezes não tem tempo, né? Porque o cinema também é tempo. Tempo é dinheiro no cinema. Todo mundo assoprando a neblina. Todo mundo assoprando a neblina. Ou vai, aí a gente... Sei lá, vai trabalhar isso na narrativa, na pós, de alguma forma. Eu fico imaginando que também deve acontecer esse tipo de coisa, né? Tipo, algumas gravações não são exatamente como planejadas, no final das contas ficam legais para você usadas no filme. Exatamente. Eu acho que esses são os melhores momentos, assim, porque eu, pelo menos na atuação, eu preparo muito bem a personagem, estudo absolutamente tudo que eu posso, me aprofundo no roteiro, mas me deixo aberta pra ver o que vai acontecer no set. Claro. Pra eu me sentir livre pra jogar. Tem aquela pitadinha do imponderável. Putz, sempre. Porque se eu congelar, vai dar ruim, né? Lógico, nunca. Cinema é arte é imprevisível completamente. Nunca vai ser exatamente como você imaginou. Você não pode ser apegado pra fazer cinema. Você não pode, né? Tipo, my precious, minha ceninha, minha maneira de fazer. Não, cara, você tem que ser fazer livre. Podcast também, sabe? Eu imagino. Porque é engraçado isso, porque realmente, né, essa questão, as pessoas se preocupam muito, né, quem não é do mercado, eu imagino que também no cinema, como é que exatamente vai ser, né, eu quero controlar cada minuto de como as coisas vão acontecer. E aí, às vezes, você tem o suporte de uma pauta ali, né, de como tem que ser. E aí a gente chega para alguns convidados e fala, não tem pauta nenhuma, a gente não sabe o que vai acontecer. A pessoa pira, basicamente, né, porque é totalmente jogando no desconhecido. Mas assim fica genuíno, né? Exato. Nada melhor que improviso, né? Mas o improviso, pra ser bom, precisa ser bem sustentado. Precisa ter uma base legal. Então não dá pra você... Né? Só um gênio como o Glauber Rocha tinha uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Assim, gênios que é 1 em 1 milhão. Mas... Até porque a história tem que fazer sentido, tem que entregar alguma coisa concreta ali, né? Eu acho que tem um fio da meada, né? Uma narrativa que tu sempre tem que puxar, independente do que tá acontecendo, porque eu acho que toda história passa por esse processo de construção de uma história, de trabalhar essa narrativa para que tenha um clímax e aí tem uma conclusão, né? Tem uma lógica por trás. Eu acho que respeitando isso, qualquer coisa tá valendo, né? Exatamente. Sim, tem que respeitar. E como é que tu foi parar nessa série, assim? Como é que tu foi chamada, tu foi descoberta? Descoberta. Alguém olhou assim e falou assim, quero a Juliana. Não. Bom, enfim... Você tava lá trabalhando pra caramba? Trabalhando pra caramba, cadelando, como eu gosto de dizer, sem glamour nenhum. Dancei até em boate como atriz, boate temática, eu fiz cena do Titanic. Caramba, cara. Então eu tava nessa fase aí fazendo... Mas eu já tinha feito um filme também como protagonista, um filme pra TV Cultura, então mais independente, mas que deu uma visibilidade. E aí eu fui, como eu digo, fazendo carreira de teste. Sim. Então todo não que você leva, pelo menos você fez o teste, você apareceu um pouco, você entregou o seu melhor. Então eu fui construindo também minha carreira com os produtores de elenco. E isso eu fui entender quando eu peguei essa série, quando a produtora falou que, puxa, Ju, eu tava louca pra te encaixar em algum elenco. Você sempre mandou muito bem nos testes, mas eu não conseguia te encaixar no perfil do elenco. Aí tu falou, por que não disse antes? Menina, eu passei anos e anos e anos achando que eu não tinha chance, que eu não tinha talento nenhum. Ela podia ter pelo menos te dado uma dica assim, né? Pai,
agora eu vou ter que pagar uma terapia. Assim, faz pelo menos um joinha, assim. Tá legal. Não, mas é que a gente fica muito nessa montanha-russa, causa muita ansiedade. Por isso tem que trabalhar a cabeça, porque só o fato de ela continuar me chamando já é um indicativo que você tá, né? Mas a gente é muito, né? Ansioso. Eu sou atriz, eu sou carente. Né? Mas no final das contas, tudo bem, acho que talvez o extremo, né? No caso, fazer atuação talvez seja extremo, mas no final das contas, toda profissão tem um pouco disso, né? De chegar e assim, pô, como é que eu sou reconhecido? Se ninguém falar nada, como é que eu sei que eu sou alguma coisa? Toda relação, né? Ih, a gente vai aprofundar aqui. A terapia, começou a terapia. Eu vou começar a chorar aqui, o Dudu dá a caixa de leite aí pra gente. Mas, enfim, voltando pro teste, eu fui lá, essa produtora me chamou para um teste, foi em 2019. Fiz o primeiro teste, aí pra personagem que eu peguei, uma das protagonistas, aí um mês depois fiz um segundo teste pra uma personagem menor. Deu aquela tristeza, mas tudo bem, Sim, fui lá, vamos trabalhar. Aí eu teste fiz... pra sujeirinha. Não, era uma personagem muito bacana também, mas eu falei, não, tudo bem, vamos trabalhar. Personagem menor, não de significância, né? Mas tinha menos diárias, o que significa menos dinheiro, então... Sim. E também aparece bem menos no... Mas também tão legal quanto. E aí fui feliz fazer. E aí no terceiro teste eu fui fazer pras duas personagens. E aí tinha a galera toda, diretores, preparador de elenco, produtor, não sei o que. Tava uma galera no estúdio. E eu entro no estúdio, a primeira coisa que o diretor geral me fala é: puxa, Ju, gostei muito de você, cara. Quero muito trabalhar com você, mas você é muito parecida com uma das protagonistas, então não sei o que fazer. Daí tu tá, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho o círculo plástico marcado agora há 5 horas. Mas eu olhei pra ele, eu falei na hora, Maquiagem. Raspa a minha cabeça. Faz o que você quiser comigo. É mesmo? Falei na hora, raspa a minha cabeça. Faz o que você quiser comigo. Eu quero fazer esse personagem, eu quero fazer esse trabalho. Aí ele deu risada e falou, tá, vamos fazer a cena. E aí fiz uma cena, e aí ele pediu ainda... Esse teste foi assim, pressão total. Mas acho que eu peguei porque ele viu que eu encarava a pressão. E aí ele pediu pra eu fazer uma cena que eu nem tinha recebido pra ensaiar. Foi no improviso. E foi uma das cenas finais, assim, mais difíceis de fazer e tal, não sei o quê. E aí rolou, né? Tipo, ficou massa e tal. E aí até eu lembro de um outro diretor que tava presente, ele me deu um abraço, viu que eu tava super ansiosa. Sim, imagina. Aí ele falou, a gente se vê em breve. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou ficar pensando muito. Deu a Será? dica. Levou uns 3 meses ainda pra eu receber o resultado. Fui receber o resultado dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal. Presente de Natal. Foi um presentão de Natal. E a gente começou a gravar em janeiro de 2020, paramos em 2020, março. Por conta da pandemia. Ficamos 1 ano e meio sem saber se ia voltar. Olha, gente, esse trabalho... porque suspende, daí na volta eles avaliam se continua ou não, né? Mas agora tu pode saber se o terror era do filme ou da gravação. O terror é de como a série foi produzida. Mas, cara, é porque a gente foi obrigado a parar, né? E aí, nesse período, muitas produções, inclusive da HBO, caíram. Porque não tinha... A nossa é que tava muito legal. A gente já tinha filmado um terço, quase, da série. Eles conseguiram vender, porque tava uma qualidade muito boa. E aí a gente conseguiu manter e voltou. E aí, assim, a equipe é maravilhosa, o elenco é maravilhoso. Voltou todo mundo com sangue no olho, sabe? Com aquela vontade de concluir o trabalho. E a gente concluiu... meses filmando também nesse perrengue de clima, de lama no meio do mato, neblina que vem. Como é que é? Assim, vocês pegam um período de sequencial, assim. Vocês ficam lá na cidade, tipo assim, há 6 meses pra produzir aquilo. Mais ou menos, assim. A gente ficou 6 meses, quase na cidade, mas o elenco eu ficava, sei lá, uns 3, 4 dias por semana, voltava pra casa, mas tinha que manter o isolamento, né? A equipe, por exemplo, ficava direto. Então, quem sofreu mesmo de saudade de casa foi a equipe nesse trabalho. O elenco ficava indo e voltando. Mas isso também foi uma coisa específica que saiu da cidade, né? Sim. A gente foi pra lá. Quando você grava em São Paulo, daí... É mais tranquilo, daí vai e volta pra casa. Aí, dorme na sua caminha. Sim. Eu tô curioso do cabelo. Cortou o cabelo? Pois é. Pintei de azul. Pintou de azul. Eu tô com o cabelo totalmente azul na série. Botaram eu tô completamente irreconhecível, assim, se você vai ver. Mas é isso. Eu gosto muito também de mudar pro personagem. Eu já raspei... Por isso que eu falei com tanta naturalidade, eu raspo a minha cabeça. Eu já raspei a minha cabeça pra fazer uma outra personagem.
Pintei agora de azul e agora eu tô loura. Sim. Que eu acabei de gravar uma série de comédia, eu tive que ficar totalmente loura. Então eu gosto de fazer essas mudanças meio radicais. Mas o papel, né, de ser de atriz e ator é isso, né? Se entregar para aquele trabalho, né? Eu sempre fico muito impressionado que eu olho e falo, meu Deus, como esse ator ou essa atriz tá totalmente diferente nesse papel do que a gente tá acostumado a ver, né? Isso é legal. E é engraçado que, eu não sei, eu tenho a impressão, não sei se isso é real, se tu enxerga da mesma maneira, mas que o profissional, ele tem um jeito que é o dele, que é ele de verdade, digamos assim, né? Que é a Juliana, que é como tu gosta de ser, e tem jeitos que é o teu personagem, assim. Então, eu vejo isso, assim, nas atrizes e os atores, que às vezes eu olho e falo, não, agora a pessoa tá um tempo, sei lá, talvez sem fazer algum trabalho, então tá sendo ela mesma, sabe? Exato. Vocês viram Elvis? Sim. O menino, se vocês verem as entrevistas, ele antes de fazer o filme, ele era uma pessoa. Agora, depois que ele fez Elvis, ele não consegue largar o Elvis. Ele tá, Elvis. continua falando Elvis do não mesmo morreu. jeito. Exatamente. Exatamente. Mas você fica mesmo. Quando você mergulha num personagem que é muito diferente de você leva um tempinho pra... né? Mas a atuação tem um pouco disso, né? De você chegar e entrar dentro do espírito do personagem. E você vira aquele personagem de certa forma. É aquilo que eu tava falando com vocês. Pra mim, como uma grande mestra minha falava, é 50%, 50%. Então, 50% dentro, assim, se entregando naquela loucura, se deixa... e 50% fora. Eu não posso alucinar no método e perder a minha sanidade mental por causa de um personagem. Eu tenho que ter noção de tudo que tá acontecendo fora, né? Da técnica e tudo. Eu preciso carregar a minha vida, até pra me manter saudável e dar conta de um trabalho. Se eu fosse entrar na pira da minha personagem, que é totalmente traumatizada, né, medrosa e tal, não sei o quê, sobrevivente, precisou ter muita coragem pra continuar, eu não ia ter vida pessoal. Durante 6 meses eu ia ficar, né, no Sim. método, quieta, com medo, sem falar com ninguém. Eu precisava ter até entre as cenas, às vezes, sabe, brincar com o elenco, soltar, sair da personagem, dar uma quebrada e dar uma desestressada, porque senão você não... Aquele filme Coringa diz que foi bem... Como é que é o nome daquele ator? Eu esqueci agora. Que morreu, que faleceu. É animal aquele filme. É que ele chegou, emagreceu pra caramba pra ficar com aquele aspecto estranho, né, do corpo. Esse... Não. O mais novo é o Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Ele emagreceu pra caramba e fez vários papéis extremamente loucos, assim, né? De chegar e o cara ficar... Que é o próprio diretor tava falando assim, pô, não imaginei que ele ia conseguir fazer uma coisa tão louca, assim. Uhum. E é doido, assim, porque eu fui imaginando, será que o cara incorporou daquele jeito, daquela maneira pra poder fazer aquele negócio? É que o cara ele não pode nem chegar em casa e sair do personagem, né? Ele meio que fica sendo aquele personagem durante aquele tempo. Tu entende dessa maneira, assim? Eu não entendo não, gente. Eu entendo que, assim, Hollywood tem as lendas do método e tal, que as pessoas... Principalmente Coringa, né? Coringa é louco. vai... E é um personagem que enlouqueceu os atores que o fizeram, Uhum. né? Heath Ledger, Jared Leto fez um pouquinho... O Jared Leto já é meio doido, né? Todos os personagens que ele faz. Mas o Joaquin Phoenix também precisa de uns atores mais loucos. Mas eu sou... Eu já sou uma mulher meio doidona. Eu sou uma atriz muito entregue. Se eu for entrar completamente, eu não vou ter minha vida pessoal. E eu gosto muito da minha vida pessoal. Pois é. Qual que era o teu nome na série? No Vale Bruna. Bruna. Então a Bruna que ia comprar pãozinho de manhã, Pelo assim, amor de ou era a Deus, Juliana? gente. Assim, eu tenho momentos, eu defino, por exemplo, eu vou ficar trabalhando em casa com a Bruna. Pra eu construir essa personagem, eu fiquei elencando do roteiro situações que ela viveu e fiquei me experienciando em casa, tipo, fazendo coisas do cotidiano como essa personagem. Uma personagem tem esse trauma e a profissão dela é doceira e tal. Como é que ela faz um brigadeiro? Aí fui descobrir como é que... Sabe, fiquei andando pela casa, me propunha a sair de casa e comprar o pãozinho Sim. com uma personagem, fazer esses exercícios, mas era um período determinado para o trabalho, assim. Entendi. Não posso misturar com a minha vida pessoal, senão eu vou entrar numa loucura. E eu quero cada vez mais trabalhar, né? Claro. Emendar um trabalho no outro.
Aí eu não Pois é. vou dar tchau pra Juliana. Tô me lembrando de outro bem doido também, que foi o Tom Hanks no Náufrago, né? Que ele ficou atuando aquilo foi contra legal. uma bola, né? Tipo... Wilson. Eu fico pensando assim, nossa, que desafio, o cara emagreceu pra caramba, naquele processo como um todo, aí ficava atuando, o único ator, a única pessoa que ele fazia atuação era uma bola, quer dizer, você chegava e fazia expressão corporal, coisa parecida contra uma coisa inanimada, assim, pô, eu fico imaginando o preparo, a E habilidade. muito solitário, né, o trabalho dele. Isso é imagino. legal também. Tipo, quando é um personagem assim, é isso. Não é que não tenha que ter preparo, né? Ou que não tenha que verticalizar. É só não enlouquecer, gente. Tipo, se é um personagem muito solitário, é muito interessante que você tenha, de repente, decide passar 2 semanas completamente sozinho, sabe? Uhum. Exato. Vai, cara, você precisa criar essa memória corporal. Tipo, eu sou a favor de... Né, não é que, sei lá, minha personagem matou alguém, não vou lá matar alguém pra criar essa memória Só pra ver corporal. como é que é, né? Pra ver, Ah, eu fazer tô viciada em cocaína, vou lá cheirar pó. Não é Chega isso. a polícia, não, eu matei porque assim, ó, vamos conversar. É o método, você não entende. Eu sou uma artista. Exato, é o método. Não, mas é louco, assim, né? É doideira. E se tu falou assim de emendar um trabalho no outro, o que é o ideal pra uma atriz que, enfim, fazer, sei lá, eu quero fazer 2 séries no ano e um filme, ou enfim, o que é o ideal do teu ponto de vista de trabalhos ao longo do ano? Porque desgasta bastante, eu imagino, cada trabalho, né? Então, eu acho que eu tinha muito essa ingenuidade antes. Eu falava, eu quero emendar um trabalho atrás do outro e tal, e uma série longa atrás da outra, e só personagens protagonistas, né? Aí você faz um trabalho de meses e meses e meses, que você tem que gravar quase todos os dias, 12 horas por dia, e você fala, não, peraí. Peraí. Eu quero Vamos dar um férias. mêsinho de intervalo. Eu quero... E também não é assim, né? Você vai construindo a sua carreira, tem momentos que você tá sempre trabalhando, e aí tem momentos que você tem uma várzeazinha, né? Você precisa dar... Mas do ponto de vista, assim, de financeiro, você faz um trabalho agora, isso é suficiente pra... Porque eu vejo, por exemplo, vários atores que fazem um trabalho e daí ficam um bom tempo sem fazer outra coisa. Mas não, acho que não é, talvez, o ideal pra ele se manter, etc. Não, nunca é o ideal. Aliás, é uma das coisas que eu queria ter aprendido na escola, educação financeira e educação emocional. Pra ser atriz, eu acho, tipo, fundamental. Porque a gente precisa... Acho que a atuação, você recebe, às vezes, uma boladinha, né, de dinheiro ali. Quando você vai criando um nome, vai aumentando o seu cachê, vai aumentando a sua diária, você vai crescendo um pouco. Você tem que saber investir esse dinheiro. Você tem que saber fracionar esse dinheiro. Você não pode enlouquecer e falar, agora eu vou gastar minha tudo. vida é essa agora. Minha vida, eu sou, né, artista de cinema. Aqui, tipo, eu sou eu sou celebridade. Não o é. Lobo de Wall Street. Tapete vai- vermelho, né? Você vai passar um ano sem trabalhar. Ou você vai trabalhar, pegar uma diariazinha, pegar trabalhos pequenos. Sei lá quando que você vai pegar um trabalhão grande. E aí você precisa fazer seus próprios projetos. Como é que você vai gerar a sua própria renda, Também tem né, isso, cara? investir nos teus próprios projetos. Investir nos seus próprios projetos, fazer esse dinheiro girar. E a exposição também fabrica outras oportunidades, né? Talvez Exato. propaganda ou coisa assim, né? Talvez a maqueta consegue Exato. associar uma coisa com a outra. Eu acho que talvez você ir mais pra publicidade, talvez quando você estiver fazendo novela, aí é bacana. Às vezes você faz um marketingzinho, né? Toma uma marca Pois é. de água Um aqui, refri. já ganha uma grana. Quer dizer, assim, foi 1 segundo que você deu um gole de Um água, golezinho já ganhou uma grana. já ganhou uma grana. A gente vê no caso dos influencers no Instagram, né? Oh, Teoricamente. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Dancinhas para o TikTok, Juliana. Ela gostou do tema, ela gostou Eu do tema. fiz faculdade. Não, tô brincando, gente. Ai, vão me cancelar. Os Esse aqui vai ser o influencers vão me corte do cancelar. cancelamento. Juliana é contra dancinhas de TikTok. Declarem jogando pra plateia. É mentira, eu não tenho talento pra ser influencer, mas eu gostaria de ser, gente, porque é o que tá girando o mercado também, eu cara. tenho visto Não vou- várias produções puxarem influenciadores que não necessariamente são atores ou atrizes, porque do ponto de vista de negócio, eu imagino, né, se eu sou responsável por uma série ou por um filme, ou por uma novela, eu sei que eu ter aquele influencer vai me ajudar a puxar público, né? Tem essa visão também, né? Que Tem. é um negócio meio louco, assim, um fator novo no mercado, assim. Exato. E eu acho que
tá, beleza. Se você estudar minimamente, cara. Assim como, às vezes, cinemão, você pensa sempre um ator mais famoso da Globo, tal. Tem muitos atores maravilhosos no Brasil que não são famosos e trabalham muito e a gente não conhece porque não tá na grande mídia ou porque não gosta de se vender, não gosta de ficar aparecendo, gosta de atuar, mas não gosta de ser celebridade. Entendi. São coisas diferentes. Mas você precisa vender o projeto. E eu super... Tá, né? É óbvio que a gente precisa ter pessoas que deem visibilidade. E isso gera muito dinheiro. Isso aumenta a nossa indústria. Isso aumenta o trabalho. Isso é muito bacana. O problema é quando você dá espaços grandes... Em detrimento à qualificação, ao talento. E que seriam, tipo... Puxa, um ator ali daria uma profundidade para a obra... traria uma qualidade técnica muito bacana. Não tem problema a pessoa que nunca fez nada começar. Mas começa um pouquinho aqui, né? Começa nos papéis mais satélites, menores, saca? E vai escalando, e vai estudando, e vai se profissionalizando, e vai ganhando experiência, como todo mundo, em todas as profissões, cara. Você não, né? Começa, sei lá, vai... médico. Sim. Vamos pegar um exemplo, né, mais... Não, cara, nem é tão bom tecnicamente, mas ele é famoso. Mas ele é muito bonito, sei lá. Mas, por exemplo, o Big Brother, a gente tem um exemplo bem comum, bem palpável, né? Que Inclusive tá começando agora. E assim, tava perdendo a influência que ele tinha por causa da televisão, a relevância. E ela precisou trazer a narrativa da internet e começou a trazer influências e coisas para poder participar daquele negócio e fazer essa mistura, né? De trazer o público mais jovem que está muito na internet. A gente está vendo esse lado, né? De chegar e tentar fazer um equilíbrio. Eu sei que eu entendo, a gente talvez tenta idealizar a visão, né? Tipo, tem que preservar a arte, fazer a perfeição naquela apresentação. Mas, ao mesmo tempo, também tem que chegar e ter um público, uma pessoa envolvida com aquela narrativa que está sendo contada. Mas o que, por exemplo, falando de Big Brother, né? Que tem um exemplo agora. Mas tem um exemplo, há alguns anos atrás, da Grazi, cara. Que, porra, saiu do Big Brother e é uma puta atriz. Eu adoro o trabalho dela. E ela saiu e foi começando personagens. E foi ganhando, e foi estudando pra caramba. E foi se dedicando. E você vê o que ela faz em novela, às vezes. Aquela personagem que ela fez que era droga. Sabe? Sim. Tem uma verticalização de trabalho. É uma atriz foda. E não interessa quando você começa e como você começa. Mas interessa o trabalho de preparação. Mas certamente ela buscou isso também, né? Exato. Ela foi pra esse lado. Né? E também, tipo, cara, botar já num protagonista de uma coisa pra carregar nas costas alguém é até cruel com a pessoa. Sim. Não vai dar conta. Eu acho que fica, digamos, deu errado, imagina tentar de novo depois, né? Como é que faz? Ainda mais se a pessoa já for conhecida em outro universo, né? Porque dela já fica marcada com aquele papel que talvez não deu tão certo. Também, hoje em dia tem os privilégios, né? Eu acho que hoje em dia também tem uma coisa que tá valendo muito a fama, o celebrity, né? Tem lugares em que não... você vai pra ver a pessoa. Sim. Você não vai pra ver muito uma história ou e às vezes, tal. Também tu tá afim de ver o acidente de carro. Tem trabalhos e trabalhos. Tem que lembrar, tu queres ver o acidente de carro. Tipo assim, tu queres que não dê certo, assim. Isso é reality show, cara. Por isso que a gente tem essa cultura de reality show. Tem aquele Twitter, assim, adultos fazendo merda, né? Tu segue aquele Twitter lá com vários vídeos. Videocassetada, né, cara? A gente tem essa cultura do videocassetada. A gente gosta de ver o povo... Isso daí, Bop. Mas, pois é, o meu cancelamento também tem um pouco disso, né? Assim, eu quero ver aquela cena que ele falou uma merda. Tipo assim, eu quero literalmente dar Bop pra aquilo. Sim. Total. É loucura. E tu como atriz, assim, olhando a tua própria carreira e tal, eu não sei se tu tem um agente, alguém que te representa ali nos projetos, acho que é legal falar disso, mas tu se direciona assim, não, eu quero focar em séries, ou eu quero fazer filmes, ou eu quero fazer novela. Tem que nichar o teu interesse, assim, ou não necessariamente? É sempre importante, né? Eu acho que eu comecei a ser selecionada para papéis melhores, maiores, de mais peso, quando eu comecei a aprender a dizer não. Acho que em toda profissão, e principalmente na atuação, você passa por um momento, preciso trabalhar, preciso comer. Então, eu não vou dizer não pra nada. É isso, eu fiz figuração, teve um momento que eu falei, se eu continuar fazendo figuração, eu não vou ser chamada pra trabalhar como atriz, porque existe esse preconceito, infelizmente, no Brasil. Tu precisa construir teu passe ali, valorizar. Precisa dar uma trucada. Carteiradinha, né? Não, gente, eu sou atriz. Exato. Nunca fez um trabalho. Não, tô brincando.
O Dudu já vai preparar ali, ó. Semana que vem ele já vai começar a passar nos sets aí pra atuar. Bom. Eu te banco. Boa, boa. Mas você precisa dar esses... aí eu passei um período... você precisa entrar, então você precisa ir fazer as participações. Isso é legal também. Você vai sendo conhecido, você vai... Não adianta você começar querendo ser protagonista, senão era o que eu tava falando agora, né? Tipo, é patético. Não tenha esse rei na barriga, né, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas eu comecei fazendo participações e conhecendo pessoas e tal. E aí chegou um momento e falei, cara, eu já estudei pra caramba, fiz 2 escolas, fiz sabe? Tipo, quero... E aí eu começo a dizer não, e aí dá uma barriga, porque Sim. dá aquele vácuo que ninguém mais te chama pra nada, porque você tá dizendo não pras participações, fala até que alguém começa a postar, te chama pra fazer isso daqui, um teste aqui, tal, até que você... Vai lá e consegue... Vai lá, consegue vira o jogo. E aí você acha que vai ficar trabalhando pro resto da vida. Não é bem assim. Aí dá uma outra barriga. Enfim, mas pelo menos são degraus, né, que você vai subindo. São selinhos que você vai conquistando. E tu tem, só pra puxar essa, tu tem uma pessoa que te representa que vende, assim, o teu trabalho? Eu tenho um agente, um escritório, né, um empresário. E é isso, ele é muito meu parceiro. Eu trago os projetos e ele negocia. E ele tenta me vender um aço, mas ele principalmente negocia bem meus contratos, né? Claro. Ele conseguiu também o que eu, por exemplo, recebia de um cachê numa diária, eu consegui elevar em poucos isso. anos dar uma triplicada nesse valor. Entendi. Que era muito baixo, realmente. Sim. E agora tá bacana, assim, dá Claro. pra... E normalmente as oportunidades vêm dele, assim, tem essa série que ele tá com o radar ligado, vai rolar tal filme, tal série, aí ele vai fazendo ali o alinhamento pra ir te encaixando. É um trabalho em conjunto também, né? Vem dele, mas vem também dos meus contatos, é uma coisa... Mix. É um mix, e fiz um trabalho agora, preciso me mostrar, preciso estar... Quem não é visto não é lembrado, Sim. né? Tá entrando no podcast jogando pra plateia. Exato, Tô aqui me mostrando. Tu sabia que tu vai sair pra essa porta 2023 já tá fechado na tua agenda, né? Olha, isso aí gente, já tá sexta-feira resolvido. 30 da Bruna, que falar hoje vai vir. Inclusive já chegou alguém ali, né, Dudu? Gente, então tchau. Não, mas é legal isso, e realmente, né, tu tem que construir o teu brand pessoal, precisa fazer isso rolar, né? Eu preciso estar na rede social. Vou te falar, às vezes dá vontade de sair fora, de viver na montanha, como uma ermitâmbora. Sim. Vivendo da minha arte, fazendo o meu curta-metragem experimental e botando meus conhecimentos de cinema. Com câmeras imaginárias. Com a minha mini DV. Tu deve ter uma história que tu tá na tua cabeça pra contar em algum momento da tua vida, não? Tipo, algum filme que tu faz querer construir. Eu tenho um roteiro. Tem? Eu imaginei. É bem doido. Mas assim, tu falasse que estavas buscando agora uma comédia, passasse por um terror. Tu tens uma preferência do estilo? Não, eu acho que eu nunca tinha feito comédia, então agora eu tô completamente apaixonada. Assim. Eu já tinha feito bastante terror, mas sempre alternativo, né? Então foi a série da HBO foi o primeiro trabalho com grana, mesmo com investimento, que deu pra ter um respiro maior pra se dedicar e ter mais tempo e aprofundar e fazer um trabalho com uma super qualidade. Apesar de que eu acho que o cinema alternativo, o cinema mais independente, faz milagre, assim. A gente realmente tira leite de pedra, é maravilhoso. Mas com dinheiro é sempre mais confortável e mais digno, né? Claro, com certeza. E agora eu fiz uma série de comédia que vai estrear esse ano no Canal Brasil. Sobre um jornal meio sensacionalista lá de São Paulo, da década de 90, assim, uma coisa com manchetes absurdas e tal, e eu faço uma atriz que era vítima da coluna de fofoca do jornal, assim, então é muito engraçado, então tem aquela atuação mais canastrona, melodramática e tal, então é muito engraçado, e eu me apaixonei, porque eu nunca tinha feito, e é muito difícil, tem uma matemática, né, assim como o terror, tem um tempo muito específico, mas é outra coisa, são opostos. Então, eu tenho um timing se eu não der esse timing, a piada se esgarça e ela não acontece.
no terror, se eu não der... Eu tive que estudar tempo de suspense. Porque se eu não der o tempo de suspense, ninguém vai ficar com medo, ninguém vai se assustar. Eu não assistindo o filme, o ator não pode se assustar como se assustaria na vida real. Aham. Né? O terror não tem muito... Pois é, isso é louco, né, cara? Porque você já viu, não é tipo, vai, Aham. acabou. Não é. É sempre uma coisa idiota. Você não se assusta assim na vida real, mas isso dá o tempo de suspense. Você olha, você vai devagarzinho, aí você vê. Você sai correndo. Ah, entendi. Mas não tem o áudio também, que é a música, o som, que eu vejo aquela cena do tubarão. Aquele negócio que você chega e fica cultivando, assim, aquele negócio, a ansiedade, vai chegar, vai ter alguma coisa, vai ter um negócio, e prolonga aquele sofrimento. Exato. E é isso, é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, cinema é uma arte coletiva. Cada um no seu negocinho e todo mundo alinhado pra contar uma mesma história. E suspense é isso. Eu tenho que dar o meu tempo casando bem com a câmera e depois o cara do som vai vir e botar... Isso é muito... Essa coisa da tensão do som é muito legal. Teve uma cena que eu fiz na série que eu tava tão tensa de atuação que o meu microfone tava aqui no peito, né? O lapela. Tava grudado aqui por baixo da roupa. Pegou totalmente o meu coração. Nossa. E o cara usou. Cara, que massa. Ele falou na hora, ele falou, cara, eu vou usar, olha aqui. Ele botou pra eu escutar. Não, vamos botar na trilha de alguma forma. Que massa. No filme de terror, tem algum momento em que... Porque se o ator sabe exatamente o que vai acontecer, tu não tem o susto genuíno, digamos assim, né? Porque tu já sabe o que vai acontecer. Mas existe em algum momento que tu não sabe o que vai acontecer pra te... ter um susto mais, digamos assim... Reality show. Exato. Ou não, isso não rola, não funciona. Não, a gente tem que sempre saber o que vai acontecer. Acho que isso seria um trabalho muito específico, talvez Aparece cara com a serra elétrica. Assim. Talvez algo muito experimental, que o diretor queira criar um filme assim, meio, né, ficção, meio doc, meio uma coisa. Aí vai fazer parte do processo de criação. Geralmente você sabe tudo o que vai acontecer. E aí entra o seu acting, aí você tem que dar conta daquilo, você tem que fazer o susto dar certo. Nessa série teve uma cena que eu levei um susto de verdade. Sério? E tu já sabia, obviamente, qual que era a cena. Eu já sabia qual era a cena, mas é que eu vou dar um spoilerzinho, mas é bem no início da série. Eu entro numa igreja e 2 pombas saem voando. Eu sabia que as pombas iam entrar voando e tal, mas elas passaram... Não come quando. E elas passaram bem perto de mim e eu levei um susto e ficou tão perfeito. Tremendo. Eles usaram o primeiro take, assim. Não, porque isso eu imagino que é legal, assim, porque tu vê que, pô, a pessoa tava ali, tu mergulhou na cena e foi, né? Mas aí o difícil da atuação é quando você não pode levar essa surpresa de verdade, você tem que fazer. E a comédia, então, foi uma experiência nova? Foi uma experiência nova. Tu não tens, assim, experiência de ficar contando piada pra amigos, coisas assim? Isso não é da tua natureza? Eu sou, mas eu já tinha essa acho que eu sou muito, muito engraçada, principalmente... Aquela coisa de pessoa traumatizada, né? Faz stand-up com os próprios traumas. Então eu sou bem esse tipo de pessoa. Mas eu tive experiência de comédia na faculdade. Eu estudei na Escola de Arte Dramática na USP, então eu trabalhei clown. Fiz uma peça também do Brecht, uma comédia do Brecht. Então eu tinha, na pegada do teatro, mais experiência de comédia. Mas no audiovisual nunca. E é completamente diferente, né? E eu fiz também uma coisa que era uma sátira, era uma homenagem a uma atriz, era melodramático, mas era exagerado, mas dentro de uma série de comédia que já era tudo... Então, tem ali dá pra enfiar o pé na jaca, mas você tem que ser sutil também pra não ficar uma coisa completamente pastelão. Claro. E me diz uma coisa, assim, do ponto de vista ali de produção da própria HBO, né, nesse trabalho que tu fez... foi algo totalmente brasileiro, assim, a produção, ou teve alguma influência de fora, ou toda a estrutura, a visão, ou não, tem que fazer mais, seguir essas diretrizes aqui, né, da visão global do negócio, assim, da própria HBO? Não, a criação foi totalmente brasileira, do Fabi Mendonça e do Antônio Tibau. Eles estavam a fim de fazer uma série de terror, foram pra Paranapiacaba e criaram a série a partir dessa cidade. E aí criaram um roteiro absurdo, maravilhoso, cheio de profundidades, de camadas, personagens extremamente complexas e reviravoltas, coisas absurdas. E
toda a produção foi brasileira, né? Da O2 Filmes e tudo. Foi pela HBO Max, é um produto original da HBO da latino-americana. Ah, legal. Então, HBO Latam, e agora tá também nos Estados Unidos. Foi divulgado lá. Mas é uma série completamente de criação brasileira, então é um terror brasileiro. Tem, claro, enfim, é uma história universal, né? Que todo mundo consegue ver, mas é um terror feito com coisas brasileiras também, né? Enfim, acontece numa cidade aqui da Serra do Mar e tal. E tem uma coisa legal que foi uma possibilidade da fotografia da série se arriscar. Então, que isso não acontece muito. Eu falando com os fotógrafos, eles falaram que a gente no Brasil tá sempre meio pegando o que deu certo de fora. Então, a gente tá sempre uns 2 anos atrasado. Chega um produto aqui, fotograficamente inovador, e a gente fala, vamos fazer isso, funcionou. Até produzir tudo, a gente lança em 2 anos e a gente tá sempre... Aí já tem uma outra coisa nova acontecendo. Nessa série, os caras tiveram esse aval da HBO. A HBO bancou os fotógrafos brasileiros e falou, não, vão. Tipo, arrisquem. E aí ficou muito legal. Que massa. Dá um orgulho, assim, de você fazer uma produção nacional que tem qualidade, tem coragem de se bancar e bancar a sua criação, sabe? Tá muito legal. Nesse ponto de vista, essas plataformas de streaming, elas até potencializam, porque todo negócio, toda gravação tem potencial para atuação global, né? Então, teoricamente, você não pode chegar e fazer pequeno. Você sempre pensar do seu ponto de vista, pode virar grande. Exato. Então, eu acho bacana desse ponto de vista que fica um pouco mais internacional do que a gente tinha a experiência passada da televisão. Exato. Não, tem... pelo menos aqui na América Latina, a gente recebe mensagens, né, pelo Instagram das pessoas que estão adorando a série e tudo, estão acompanhando. Agora nos Estados Unidos. E a série saiu primeiro no Brasil, depois na América Latina, depois nos Estados Unidos. Então, a gente vai recebendo essas mensagens com... é muito bacana. E eu acho que isso é uma das grandes mágicas do audiovisual também, né? Esse alcance que você tem. Eu faço uma produção aqui no Brasil, ser vista lá no Japão. Foi isso, eu fiz um curta-metragem durante a pandemia, eu e meu marido. Foi premiado lá no Japão. Pois é, como é que rolou isso? Como é que eles descobriram, vocês mandaram? Tu foi pra lá? Como é que foi isso? Não, a gente fez o curta na pandemia e aí assim que ele tava pronto a gente inscreveu em muitos festivais. Então ele foi premiado em muitos festivais ao redor do mundo. E aí no Japão, em Tóquio, no Festival de Tóquio, eu recebi o prêmio de melhor atriz. Que legal. Que massa isso, que legal. Muito legal. Muito bom te receber aqui, Juliana. Muito legal, né, Ferrari? Conhecer. A gente não tinha conversado com alguém ainda. Já conversamos com atores e atrizes, mas não alguém que vive totalmente disso e tem um trabalho tão expressivo, né? É bom demais poder mostrar isso pro público, né? Mostrar que é possível pra quem, de repente, quer seguir essa carreira. É difícil, mas é possível. Pois é, esse é o ponto, né? Digamos, a maquete de cinema é uma coisa difícil, por causa é muito na arte, e tem um processo do business, que é uma coisa difícil, né? Principalmente no Brasil. Então, acho bacana a gente chegar e ter essa história aqui pra contar pra todo mundo. É legal. É possível, mas é difícil, tem que ter... Muita dedicação. A gente viu que tu batalhou pra estar onde tu tá, e é isso que tem que ser, né? Sem ilusão, sem glamour. Se você vai pelo glamour, pela coisa da celebridade... Escolha outra área. Vá pra rede social, gente. Vai fazer dancinha. Esse TikTok. Ai, cancelado. Qual que são as tuas redes sociais, até pro pessoal poder encontrar e cancelar? Diz as tuas arrobas, o pessoal seguir o teu trabalho, falar contigo. Gente, não me cancelem. Eu sou uma boa blogueira. Não vou legal. ficar fazendo palhaçada. Eu falo, mas eu faço a mesma coisa. É isso aí. É tudo @Julorenção. Tá. Eu uso Instagram e Twitter. Instagram e Twitter. Então, o pessoal que tiver, de repente, alguém quer se inspirar, quer trocar uma ideia. Exato. Ju, qual que é o caminho? Como é que eu faço pra ir pra São Paulo? Também quero, pode ir lá falar contigo. Boa, me manda uma DM e a gente conversa. Top, show de bola. Muito obrigado, então, novamente pela tua vinda aqui, tá? Obrigada. Um prazer te receber. Sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, né? O dia é o tema, né? O tema do assunto. Vamos contar pro pessoal o que aconteceu. Acabou a luz aqui, pessoal. Acabou a luz no meio desse episódio aqui. A gente tava falando do filme de terror, que ela trabalhou, né? E aí, de uma hora pra outra, na sexta-feira 13, acabou a luz. Você focou
Fez assim, bruxa tá tchablou, solta. tchablou. De repente o Dudu joga um take aí pelo meio do episódio da luz acabando. Certo, galera? Muito obrigado, então, você que assistiu a esse primeiro episódio de 2023 aqui no Jogando Pra Plateia. Quero agradecer aos nossos apoiadores, ao Lead Santa Catarina. Estamos aqui nessa magnífica sala aqui que é do Lead. A gente que faz parte desse movimento aí, tem tantos empresários que a gente ainda vai conversar esse ano. Agradecer também ao Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, nossa assessoria de imprensa oficial. E a Rebeca Reising, doutora Rebeca Reising, do podcast Pink Talks, sobre saúde feminina. O podcast tá bombando, novos episódios surgindo aí com bastante intensidade, né, Ferrari? É isso aí. Quem não conhece o canal, corre lá pra conhecer. Sim. Certo? Muito obrigado, então, e até o próximo episódio. Jogando para a plateia. Até mais, isso aí. gente. Falamos. Tchau, pessoal.